subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Hoje celebramos essa solenidade tão importante para a nossa igreja. E ela completa um ciclo muito bonito. Ela fecha um arco, digamos assim, que começou, né, lá em Belém, no presépio. E agora, esse arco, a outra ponta, né, dessa história, termina lá junto de Deus, à direita de Deus. Porque esse que subiu ao céu, diz a carta aos Efésios, não foi lido esse trecho hoje, mas esse que subiu aos céus desceu. E ele desceu para assumir, para abraçar a nossa condição humana. Mas é um abraço que não solta mais. Um abraço assim, bem forte, que ele faz quando ele nasce como um de nós. Ele então toma para si, esse abraço é isso, ele toma para si mesmo isso que nós somos. Gente, pessoas humanas, feitos de carne e osso, que tem uma vida que passa por esse mundo por um tempo, mas cheia de dificuldades, limites, né? Cheia de coisas bonitas, encantadoras, né? Tem tudo na nossa vida. Deus assume tudo. A carta aos Hebreus vai dizer que Ele é igual a nós em tudo, de menos no pecado. Então significa olhar para Jesus como um irmão da nossa espécie humana, alguém que assumiu mesmo esse ser humano como nós somos. E isso que Ele abraçou, Ele levou para junto de Deus. Ele não descartou quando Ele foi para junto do Pai. Ele agora é filho de Deus e filho do homem para sempre. Isso está assumido na pessoa de Jesus, essas duas naturezas humana e divina. Então, aqui nós temos a conquista de que falou a introdução. A conquista dessa festa é saber que tem um caminho que foi aberto para junto de Deus. Isto é, um caminho que foi reaberto para junto de Deus. Porque o ser humano, homem e mulher, foram criados junto de Deus. Viveram junto de Deus. Nessa comunhão, de vida, de experiência de proximidade, de amor, de diálogo. O que tira o ser humano de junto de Deus? É a desobediência, o pecado. Então Adão e Eva foram postos para fora do paraíso. Isto é, foram postos para fora dessa experiência da comunhão. Foram postos para fora dessa experiência, do convívio com Deus. Por causa da desobediência, porque o ser humano não soube escutar. E toda vez que a gente experimenta não escutar a Deus, a gente se distancia. Mas Jesus não. Jesus abraçou a nossa humanidade e na nossa humanidade Ele escutou o Pai. Ele guardou a vontade do Pai. Ele cultivou essa vontade do Pai e viveu isso até o extremo de dar a vida por isso. Então, Jesus reabre o caminho que foi fechado quando Adão e Eva foram postos para fora. E agora nós temos esse irmão que se assenta à direita de Deus como o nosso intercessor, o nosso advogado. A direita quer dizer isso. Alguém que nos defende está lá junto de Deus. Então nós temos um defensor, um mediador, que é Jesus e que está lá à direita de Deus. Mas não é só isso. Ele continua ligado a cada um de nós. Quando Ele abraça a nossa humanidade, Ele abraça também aquela teia, aquela rede que nos une a todos. Então, quando Jesus vai para junto do Pai, Ele arrasta consigo toda essa rede, em que cada nó dessa rede somos nós. Então Ele está nos puxando, Ele está nos atraindo para Deus. Deus, como um grande pescador, Deus está jogando a sua rede no mundo e está tirando da experiência da morte,
da experiência de tudo aquilo que aniquila a nossa vida, Deus está puxando a gente para a vida. E Jesus, ele está na ponta dessa rede. Quando o Pai puxa o seu Filho para si, ele está puxando também a gente, porque a gente está ligado a Ele, nessa rede que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é que liga a gente a Jesus, não é? Então, nós estamos sendo puxados por Ele. Então, esse caminho está aberto. Nós temos de junto de Deus um irmão. A nossa humanidade é agradável a Deus em Jesus. Em Jesus, a nossa humanidade venceu, né? A maldade, o pecado, a violência. Então, a gente pode contar com esse lugar junto do Pai. Isso é a nossa conquista, né? Agora tem uma tarefa. A tarefa é, enquanto estamos neste mundo, né, a gente vai prosseguir aqui o que Jesus começou. Então Jesus começou aqui a anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é a imagem mais próxima que a gente tem do reino de Deus como definição, é sem dúvida alguma o paraíso. Uma situação onde a vontade de Deus é feita, onde o diálogo estabelecido com Deus não vai ser quebrado, onde a vida vai prosperar e vai florescer de maneira bonita e harmoniosa. Então o paraíso é, no fundo, a ideia central do reino de Deus. Deus quer isso para todos, para toda a humanidade, para todo o planeta, para todos nós. Então, esse anúncio, ele vai continuar sendo vivido por cada um de nós, nos nossos gestos, nas nossas decisões, na vida da gente, na convivência, em tudo que a gente experimenta nesse mundo, a gente vai anunciar o reino de Deus, por palavras e por gestos. É bonito ver na leitura que os discípulos saíram e foram anunciar, mas Deus confirmava o anúncio deles nos gestos que eles realizavam. E aí todo mundo tinha fé, porque olhava para os gestos, via que o anúncio correspondia aos gestos e criam, acreditavam. Então vejam bem, o anúncio, ele é composto dessa experiência bonita, né? A experiência das palavras, né? Do conteúdo da nossa fé, digamos assim, que no fundo é a morte e a ressurreição de Jesus, né? O seu amor por nós, a sua presença nesse mundo, a sua história, mas os gestos que acompanham esse anúncio, os gestos de amor, de perdão, de solidariedade, os gestos de paz, né? Contra toda violência, contra toda maldade, né? Os gestos que inauguram aqui um mundo novo, uma proposta nova de vida, um caminho novo e um jeito novo de viver, num mundo tão conturbado, tão difícil que a gente está vivendo, né? E aí, pensando um pouco no Dia das Mães, eu gostaria de chegar aqui com vocês, eu diria, como é que a gente vai fazer isso? O como aqui é muito importante para nós, né? Qual é o jeito desse anúncio, né? E aí, olhando para Jesus, a gente vai perceber nele alguns traços muito bonitos desse como fazer isso. E eu vou levar vocês comigo para uma imagem muito bonita de Jesus, em que ele se mostra mãe. Jesus se mostra mãe. Vocês já viram isso no Evangelho? Ele chega diante de Jerusalém, ele já está muito incomodado com a perseguição, ele está sofrendo, e aí diante de Jerusalém ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, você que persegue os profetas e mata os profetas, como eu queria, Jerusalém, reunir você como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas você não quis. Então Jesus está se colocando como mãe, né? A galinha que reúne os pintinhos debaixo da... Uma das coisas mais bonitas do Evangelho é isso.
né? Ele mostra esse lado maternal, feminino, né? Do tipo de relação que ele quer tecer com Jerusalém. É muito bacana isso, né? Como Jesus põe isso para fora de maneira tão bonita, né? E essa mística maternal, ela é uma mística cristã muito forte, muito bonita, né? Eu fiz uma experiência junto aos franciscanos e isso me marcou muito o meu jeito de viver a fé. E me lembro aqui de São Francisco falando que cada frade, cada irmão da congregação dele, da ordem franciscana, tem que ser para o outro irmão como uma mãe. Eu quero que um irmão seja para o outro como uma mãe é para o filho. Então essa mística é uma mística muito legítima da nossa experiência de fé, e eu acho que é muito legítima para o mundo de hoje. Porque a gente está vivendo num mundo difícil, um mundo de guerra, um mundo de destruição, um mundo de confusão, né? A gente se confunde muito, e a gente está precisando de cuidado maternal. A gente está precisando, nas nossas relações, de deixar brotar entre nós relações mais femininas nesse mundo. Não estou falando aqui de ser mulher, não. Homem vai continuar sendo homem, mulher vai continuar sendo mulher. Mas estou falando do feminino, que é um componente humano de todos. Assim como o masculino é um componente humano de todos. Só que a nossa cultura está muito desequilibrada, muito masculinizada nas relações. Então veja o que a gente faz, né, com a natureza. É a força, é a exploração, né? É tirar, subtrair da natureza tudo que ela, né, oferece para a gente, mas de uma maneira assim, digamos, predatória, né? Isso é quando o masculino entra em desequilíbrio, né? A gente precisa aqui agora de pensar um pouco mais feminino, no sentido do cuidado, de pensar que agora a natureza precisa do nosso cuidado. Por que eu estou falando isso? Vocês sabem, por causa do Rio Grande do Sul. Mas não precisaria dessa catástrofe acontecer para a gente chegar a essa conclusão. É triste que tenha uma catástrofe dessa proporção para acordar a gente, né? Esse é o resultado de cortar a árvore, de impermeabilizar o solo, de usar agrotóxicos nocivos para a saúde e para a natureza. Esse é o resultado de assorear os rios. Esse é o resultado do que nós fazemos com a natureza. E vai ser agora daqui para frente isso. Porque chegou num ponto que eles dizem que é de não retorno. Espero que estejam errados. Então nós vamos ter que virar a chavinha aqui e aqui no coração, para a gente começar a cuidar. Deixar essa maternidade que nos habita para cuidar. Não só da natureza, mas uns dos outros. Cuidar das pessoas, cuidar dos doentes, cuidar dos pobres. Marido cuidar da mulher, mulher cuidar do marido, filho dos pais, pais dos filhos. Né? Proclamar uma cultura do cuidado, né? Para que essa porção maternal que está dentro da gente, essa porção maternal possa, né, fazer retroceder aqui, né, processos que são muito ruins. Eu acho que o cristão, seguindo essa mística, ele pode dar uma contribuição muito boa. E as mães hoje são a nossa inspiração, né? Vamos pensar aqui nas mães que têm os seus filhos presos. Como é que elas experimentam isso? Eu garanto a vocês que elas estão lá na porta o tempo todo. É lindo perceber essa garra da mãe que não deixa o seu filho por nada. Errou, está preso, mas ela está lá junto dele. Vamos pensar nas mães que perderam os seus filhos. Vamos pensar nas mães que criam seus filhos sozinhas. É um exemplo para nós. A garra, a decisão de não deixar o filho passar por nenhuma dificuldade que ela passou. Vamos pensar nas mães normais, todas as mães, né?
todas elas são normais. As inspirações que elas podem nos trazer para a gente olhar para o mundo e falar: é isso, a gente precisa disso. Então, minha gente, cada um pode olhar para dentro de casa e ver na sua mãe tudo isso. Toda mãe carrega isso. Toda mãe. E é bonito perceber que elas são para nós um sinal de Deus, um sinal do amor, um sinal do cuidado, um sinal dessa força que é capaz de fazer a vida vencer. As mães nos elevam para junto de Deus. E quando a gente pode viver a partir dessa lógica de Jesus, essa lógica maternal que é de Deus e que passou para as mães, a gente pode então também se elevar. A gente pode também se sentar à direita de Deus com Jesus. Então, a conquista, ela nos dá uma garantia. A tarefa nos dá um modo de fazer isso, de chegar até onde Jesus chegou, com a graça do Espírito Santo e com a força que Deus nos dá, para a gente então caminhar até junto do Pai. Amém. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu.